Sejam bem-vindos a mais uma formação dentro desse retiro quaresmal. Estamos aqui ao vivo, né? Já estamos com a imitação de Cristo nas mãos, já estou aqui com o chá. Nós hoje vamos para esse terceiro passo. Nós estamos aí nessa busca da união com Deus, na certeza de que é isso que tem que vir em primeiro lugar. Eu falava naquele primeiro dia, você lembra? Eu sei que muitos estão aqui pedindo por uma casa própria, pedindo pela restauração de um matrimônio, pedindo pela libertação de um filho das drogas, e bendito seja Deus que você veio aqui para clamar, para pedir. A palavra diz assim: pedi e recebereis, não é? Pedi e recebereis, batei e abri-se-vos-á, buscai e achareis. Mas estamos aqui crescendo na consciência de que Deus quer nos dar muito mais, não é? Deus quer nos dar essas graças. Ele é o mais interessado. Ele quer nos dar todas essas graças, mas tem uma graça que é a graça das graças, até para que depois nós não desprezemos tudo isso, que é viver em Deus. Viver em Deus. Você já entendeu que pode ser que a realidade ao seu entorno não mude, mas se você mudar, então, de alguma maneira, tudo mudará. Porque essa transformação interior, essa união com Deus, e isso não se dá de qualquer jeito. Você está descobrindo com grandes doutores da igreja, os santos, com aquilo que é o magistério, você está descobrindo que existe um caminho. E Santa Teresa traduziu isso de maneira muito bela. Vamos lá então. Hoje nós vamos descobrir em Deus como viver essa realidade das preocupações. Quem não tem preocupação? Quem não tem problemas para resolver? Todos nós temos. E o grande desafio é não permitir que esses problemas e que essas preocupações te retirem da presença de Deus. É sobre isso que nós vamos falar hoje. Porque Santa Teresa d'Ávila vai dizer que nesse início, não é, de busca de Deus, de vida de oração, de vida espiritual, que você já se convenceu que é o caminho que você deve seguir, buscar a Deus, ter vida de oração, ter vida espiritual, ter vida interior. Santa Teresa vai dizer que muitas vezes as preocupações do dia a dia acabam nos fazendo parar, acabam nos tirando da presença de Deus e nos impedem de progredir, de avançar. Aquela frase de caminhão, como a gente diz, né? Não fale, agora me fugiu aqui, mas não é o tamanho do problema, na verdade, mas é o tamanho do seu Deus. Não é o tamanho do meu problema, daquilo que hoje me toca, mas é o tamanho do meu Deus. Então, os problemas, as preocupações do dia a dia, os boletos para pagar, às vezes são muitos, meu Deus do céu, não é? A escola do filho, aquilo que precisa ser providenciado em casa, são tantas coisas ali para administrar e nós precisamos estar inteiros em cada uma dessas situações, mas sem permitir que isso te sufoque, sem permitir que isso ocupe tanto o teu coração e a tua mente, de maneira que você nem consegue rezar. Eu escuto muitas vezes isso: irmã Maria Raquel, estou tão preocupada, estou tão ansiosa com isso, que eu nem consigo mais rezar. Já aconteceu com você? Santa Teresa vai dizer que é uma das táticas de Satanás que podem te fazer retroceder neste início. Você decidiu fazer a quaresma da igreja, você está aqui. Mas aí começam as preocupações, aí você nem consegue mais se concentrar, você nem consegue mais estar no rosário. Passou o rosário inteiro, eu nem percebi que eu estava tão absorto, tão consumido por essa preocupação. Maria Raquel, a senhora está falando tudo, mas eu nem consigo absorver. Por quê? Porque a preocupação sufocou. E sabe onde está isso? Eu já abri aqui o meu Imitação de Cristo, mas vamos, antes disso, abra a sua Bíblia. Mateus, abra sua Bíblia no Evangelho segundo São Mateus, no capítulo 13. Jesus falou isso antes do autor, não é? Tomás de Kempis, o autor da Imitação de Cristo, falar isso, Jesus já havia falado antes.
Mateus, no capítulo 13, Jesus vai falar da parábola do semeador, né? A semente que é lançada à terra, mas nem sempre, e a semente é a palavra de Deus, e nem sempre ela frutifica. A gente está aqui lançando a palavra, o rosário inteiro, a pregação inteira, mas por que que em alguns ela frutifica, em outros ela não frutifica? O problema é da palavra? Não. O problema também não vai ser do semeador, se é o próprio Jesus que semeia, né? Mas o problema é a terra que está acolhendo essa palavra. Aí, onde é que entra aqui o que nós estamos partilhando hoje? Jesus vai dizer assim, Mateus 13, 18, escutai a parábola do semeador. A todo aquele que ouve a parábola do reino e não a entende, vem o maligno e rouba o que foi semeado em seu coração. Esse é o que foi semeado à beira do caminho. O que foi semeado no terreno rochoso é quem ouve a palavra, logo a recebe com alegria, mas não tem raiz, é de momento. Surgiu a tribulação ou perseguição por causa da palavra, fica escandalizado. Aí entra o nosso assunto de hoje. O que foi semeado no meio dos espinhos, Jesus lançou a semente da palavra, e aí vieram os espinhos e sufocaram a semente. Jesus está explicando. O que foi lançado no meio dos espinhos é aquele que ouve a palavra. Mas as preocupações mundanas, a ilusão da riqueza, sufocaram a palavra. E ele fica sem fruto. Olha que triste. A pessoa recebeu aquela palavra com alegria. Nossa, mas aí de repente, as preocupações, os problemas, as ilusões da riqueza sufocaram. Abra o seu livro Imitação de Cristo. Jesus quer falar com você hoje o capítulo 17. Capítulo 17, livro 3. Imitação de Cristo, livro 3, capítulo 17. Ontem na pregação alguém colocou aí nos comentários. Eu estava com dificuldade em contar a página, que eu quis jogar foi o livro no chão. Eita! Mas ela disse assim, eu percebi que era uma tentação. Olha aí a sensibilidade espiritual. Sim, é uma tentação, o inimigo está se valendo da sua tendência exacerbada, a irritação, a impaciência, mas você percebeu e deu uma resposta diferente. Aqui acontece isso nessa primeira morada, esse despertar, essa sensibilidade espiritual, essa agudeza de espírito, onde você vai percebendo que nem tudo é só você não. Existe um patrocínio, existe alguém que quer te tirar do caminho. Livro 3, capítulo 17, na nossa edição, página 257. Filho, deixa-me fazer contigo o que eu quiser. Olha o que o Senhor está dizendo. Deixa eu fazer o que eu quiser. Eu sei o que te convém. Tu pensas como homem. Em muitas coisas, julgas como te persuade o humano afeto. Então, não é... Muitas vezes você acha que vai resolver um problema pensando muito, vai em busca de soluções puramente humanas, ao invés de entregar essa preocupação nas mãos de Jesus. Ontem eu falava com uma alma, penso eu que essa alma já é de 7ª morada. Né? E é uma pessoa que tem muitas responsabilidades na sua vida, você nem imagina. É uma pessoa que tem muitas responsabilidades, tem demandas o dia inteiro. E eu olho para a vida dessa pessoa, até comentei com a Maria Joana outro dia, eu falei, irmã, eu tenho certeza que ela vive mais no céu do que na terra. Ela está em outro patamar da vida espiritual, porque humanamente é impossível aguentar o que ela aguenta. É impossível. É impossível aguentar o que ela aguenta. Eu vou dizer só para vocês quem é, tá? Mas vocês não contam para ninguém, não. Não? Mas eu não guarde, tá bom, vou guardar então, vou manter sigilo sobre. Mas, humanamente ninguém aguenta, é problema demais para resolver, minha gente. É o tempo, não é um por segundo não, são muitos por segundo. E eu olho para essa pessoa de como é que ela consegue. Ela mantém uma paz. E dizer que ela vive mais no céu do que na terra não é dizer que ela está alienada, não. Entre nós não tem ninguém mais conectado, com mais feeling para o que está acontecendo no presente nessa terra do que essa pessoa. É impressionante. O coração dela está no alto, os pés dela estão no chão.
e ela passa o dia e a noite, a madrugada e o dia da outra vez, a tarde, resolvendo tantas situações, mas nada disso tira ela do centro, tira ela do foco. Ontem mesmo ela falou para mim, Maria Raquel, estava com um problema. Fui lá na minha oração e disse, Jesus, resolva. Jesus, resolva. Certo dia perguntaram para ela, como é que a senhora aguenta tudo isso? E ela disse, não sou eu que carrego o fardo, é Jesus. Mateus 11, vinde a mim, todos vós que estáis cansados, eu aliviarei, e é o próprio Jesus que carregará esse fardo. E nós carregamos o de Jesus, que é suave, né? O meu peso, o meu jugo é suave e é leve. A gente não dá conta, humanamente falando sozinho, não dá. Então, descobri que eu preciso confiar em Deus. Dentro do problema, dentro daquela preocupação, preciso fazer o que São José, homem de vida interior, fez. E São José, ele foi diligente. Ele pega a Sagrada Família, tira daqui, vamos para o Egito, vai salvar o menino Jesus, vai em busca de um lugar para o menino Jesus nascer. É um homem do cotidiano. É um pai de família, é um esposo. Mas as dificuldades, as preocupações, não absorvem esse coração. E tem ainda um outro ponto. Quando se está ali muito preocupado com as honrarias deste mundo, as ilusões da riqueza. Deixa eu ganhar muito dinheiro, que aí depois eu vou me preocupar com vida no espírito. Não vai. Deixa eu resolver isso aqui, que aí eu vou me dedicar à vida de oração. Não vai. Quando eu passar no concurso, aí eu vou começar a rezar. Não. O homem de vida interior, a mulher de vida interior, não tem esse stop, não tem essa pausa. É vida com Deus, né? Então, o Senhor está dizendo, tu pensas como homem em muitas coisas, julgas como te persuade o seu afeto humano. Deixa eu fazer contigo o que eu quiser. E a alma responde, Senhor, é verdade o que dizes. A tua solicitude por mim é maior do que todo e qualquer cuidado que de mim eu poderia ter. Quem é que cuida melhor de você? Você mesmo ou Deus? A alma está dizendo aqui, o livro Imitação de Cristo, além de todos os conselhos, de toda a direção espiritual, ele vai te ensinar a rezar. Sobretudo esse livro 3 aqui, que é um diálogo da alma com Deus, ele vai te ensinar a rezar. A alma está dizendo, e hoje essa pode ser a sua oração. Senhor, tu cuidas muito bem de mim. Tu cuidas de mim melhor do que eu mesmo. Eu falava no encontro para as mães, que às vezes as mães se sentem muito cansadas. E vem aquela tentação de que eu cuido de todo mundo, ninguém cuida de mim. E eu repreendi aquelas mães, né? E eu disse, nunca mais, mãe, permita que essa tentação se instale no teu coração. Pode até ser que por descuido, ingratidão, ou não sei mais o quê, na sua casa não haja um olhar mais cuidadoso para ti. Pode ser. Mas tem um olhar, que é o olhar dos olhares, que nunca se desvia de ti, que é o olhar de Jesus. Eu posso dizer, todo esse... Gente, eu estava falando da nossa Madre Jane, uma das nossas fundadoras. Ela é muito discreta, vocês quase não a veem por aqui. Não é? Ela aparece pouquíssimo e raramente é porque a gente força, madre, uma foto, uma coisa, mas ela, enfim, né? Mas é uma das nossas fundadoras, né? Nossa Madre Jane, que para nós é um testemunho de fé, é um testemunho de confiança em Deus. Né? Quando a gente está lá, às vezes quase num desespero, madre, pelo amor de Deus, e ela se debruça também, acolhe aquela situação, vai parar, vai sentar com a gente, mas sem perder a paz, sem perder a serenidade. Logo, ela não perde também a capacidade de enxergar a situação, porque quando a gente permite que a preocupação sufoque, né, a semente, a gente acaba perdendo tudo, porque até a capacidade de ver
de maneira correta, de apreciar corretamente a situação, você perde. Então, vamos lá voltar para São José ontem. Tinha um problema ali, entre aspas, né? Havia um problema. Digamos que uma preocupação. E humanamente a visão fica turva. Mas porque é um homem de vida interior, porque em primeiro lugar está Deus, São José consegue discernir com clareza o que precisa ser feito. Quando o seu olhar está em Deus, você tem clareza para discernir. Mas quando você perde o olhar e o seu olhar fica como Pedro no problema da tempestade, você naufraga. A alma está respondendo: Senhor, é verdade o que dizes. Tua solicitude por mim é maior do que todo e qualquer cuidado que de mim eu possa ter. Bem perto está, pois, de cair quem não põe toda a sua solicitude em ti. Quem não espera do Senhor o auxílio. Quem não coloca no Senhor a sua confiança, no seu encontro, o seu consolo, o seu arrimo. Senhor, contanto que minha vontade permaneça reta e firme em ti, faça de mim o que te aprouver. Pois não pode ser senão bom tudo o que de mim fizeres. Por que a alma pode se abandonar com confiança? Porque ela sabe que Deus cuida dela, porque ela sabe que ninguém mais interessado na sua felicidade do que Deus. E é o que vai fazer Santa Faustina afirmar algo interessante. Jesus vai falar para Santa Faustina que o que mais ofende o coração dele não são nem aqueles pecados que ofendem, que precisam, a gente precisa lutar contra os pecados, mas o que mais dói nele não são nem esses pecados que dói, mas não é o que mais dói. Ele vai dizer o que mais dói é a falta de confiança. E nessa primeira morada, quando você entra nesse caminho de autoconhecimento, como dizia o Caio lá, né, a gente vai despertando essa sensibilidade espiritual. E eu começo a ver as minhas misérias, eu começo a ver as minhas fraquezas, eu começo a ver a minha inconstância, eu começo a ver as minhas distrações. E aí eu quero me desesperar, eu quero desistir. Isso é falta de confiança. E isso é o que mais dói no coração de Jesus. Por isso que hoje no Rosário, você proclamou e disse assim: se sou fraco e pecador, bem mais forte é o meu Senhor. Pedro faz aquela declaração, não é? Está lá no Evangelho. Lucas capítulo 22. Senhor, eu dou a minha vida por ti. Eita, que homem forte. Eu dou a minha vida por ti. Eu vou contigo até o fim. Quando o negócio ficou difícil, Pedro nega Jesus. Nega uma, nega duas, nega 3 vezes. Fraco, pecador. Mas o que é bonito? Diferente de Judas, Pedro tem a humildade suficiente, por isso que ontem eu recomendei para você a leitura, né? Humilde conhecimento de si. Eu vou partilhar com você. Lá no livro 1, Humilde conhecimento de si. Pedro tem a humildade de voltar o olhar para Jesus. Judas, além de ter errado e ser fraco, ele naquele momento se ensoberbeceu, né? E por isso ele se desesperou. Então, quantas vezes isso acontece na sua vida espiritual? Eu, né, ao invés de ir diante da queda da fraqueza, com humildade me voltar para Deus, eu me fecho. Me fecho. E aí acabo indo de mal a pior, de abismo em abismo. Voltar para Deus. Deus não tem medo do teu pecado, Deus não tem medo da tua podridão. Às vezes a gente está fedido como aquele pai do filho pródigo. Ele não teve medo, ele abraçou o filho estava fedendo, o filho estava sujo, o filho tinha matado o pai em vida, o filho tinha feito tudo de errado. Mas aquele pai abraça o filho do jeito que ele está. Beija aquele filho. É isso que Deus faz comigo e com você. Por quê? Não é esperar ser perfeito para começar a ter uma vida com Deus. Nunca você vai conseguir. É o contrário. É começar a ter vida com Deus para então receber vestes novas, tomar o banho, não é? Receber o anel
a aliança no seu dedo, sandálias nos pés, o filho volta para casa, aí a transformação acontece. Ele não espera estar pronto para poder voltar para casa. Senhor, contanto que minha vontade permaneça reta e firme em ti, faça de mim o que te aprouver. Pois não pode ser senão bom tudo o que de mim fizeres. Se quiseres que eu esteja em trevas, bendito seja. Se te dignares consolar-me, bendito seja. Se quiseres que eu enfrente a tribulação, bendito seja. Bendito seja igualmente para sempre. Jesus diz, filho, assim cumpre que estejas, se é que desejas caminhar comigo. Deve estar de tal modo pronto para padecer, como estás para se alegrar. Deve ser de tão boa vontade, necessitado e pobre, como opulento e rico. Um olhar sempre fixo no Senhor e confiar a Ele toda a vossa preocupação. Vamos avançar aqui nesta nossa meditação, entregando ao Senhor tudo aquilo que hoje nos preocupa, não é? Abra sua Bíblia, Filipenses capítulo 4. Filipenses capítulo 4, no versículo 4 e seguintes. Filipenses 4, 4. Vai dizer o apóstolo, e hoje é palavra para o hoje da sua vida. Alegrai-vos sempre no Senhor. Alegrai-vos, eu repito. Seja a vossa amabilidade conhecida de todos. O Senhor está próximo. Aqui o ápice. Não vos preocupeis com coisa alguma, mas em toda ocasião apresentai a Deus os vossos pedidos, em orações e súplicas, acompanhadas de ação de graças. E a paz de Deus, que supera todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos no Cristo Jesus. Vamos voltar lá. Estou tão preocupada que eu não consigo nem rezar. Não é assim que acontece muitas vezes? Estou tão ansiosa que eu nem consigo. E aí a gente pode ceder à tentação de ir abandonando a oração. Abandona um dia, abandona 2, abandona 3. E aí, como disse a irmã Maria Joana hoje, sai do castelo de novo. Vai lá para fora, onde estão os bichos peçonhentos. Sai para fora do castelo. A gente não pode correr o risco, viu, minha gente, de fazer da van a nossa morada. O castelo é a morada, onde Deus habita. Um dia, 2 dias, 3 dias e dali a pouco abandonei aquele caminho. É uma tática que Satanás usa, as preocupações mundanas. E eu repito, não estou falando aqui de pecado. Estou falando do boleto que você tem para pagar. Estou falando da escola do seu filho que você tem para resolver. Estou falando daquele encanamento em casa que está com aquele vazamento. Estou falando daquela situação no trabalho. Situações corriqueiras, situações do seu dia. Nossa Senhora, Herodes quer matar o menino, tem que correr com esse menino daqui, né? Estou falando sobre a vida de São José. Meu Deus, não tem onde esse menino nascer. Imagina se as preocupações próprias de um esposo, de um pai, de uma mãe, de um jovem, de um estudante, de um trabalhador comprometido, responsável, honesto, é não permitir que isso te tire da presença de Deus. Pelo contrário, que isso te leve para mais perto de Deus. Você já ouviu isso muitas vezes e eu vou repetir mais uma vez. Os grandes exemplos de São João Paulo II, de Santa Teresa de Calcutá. Imagina o tanto de coisa que esse povo tinha que responder. O Papa, uma Santa Teresa de Calcutá. E quanto mais o caldo engrossava, mais esses homens e mulheres estavam adorando o Senhor, rezando. Vamos rezar mais, vamos dobrar a adoração, vamos fazer mais adoração, vamos rezar mais. Não vos preocupeis com coisa alguma, mas em toda ocasião apresentai a Deus os vossos pedidos em orações e súplicas, acompanhadas de ação de graças. Irmã Maria Raquel, como que a gente não vai se preocupar com coisa alguma? O que é que São Paulo está dizendo? É não deixar-se dominar por essa preocupação. E aí qual o fruto? A paz de Deus, que supera todo entendimento, vai guardar o vosso coração e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Amém? Vamos lá. Se no primeiro dia a batalha era impedir que a alma fosse para além, né, da sua incapacidade, da sua inconstância, agora o combate se torna mais sutil. A alma já decidiu procurar a Deus, começou a desejar algo mais profundo.
mas ao tentar avançar, ela percebe que a sua interioridade, o seu interior já está ocupado. Não por grandes pecados escandalosos, mas por preocupações constantes, por ansiedades e ruídos que parecem normais. Deus, quando chega, encontra a porta cerrada, como vai dizer Santa Teresa, porque o seu interior já está ocupado. E está ocupado com o quê? Com as muitas preocupações. E como isso acontece? Quando a alma falha em responder ao chamado de Cristo para uma intimidade mais profunda através de uma vida de oração, porque eis que estou à porta e bato. Não é só você que bate, não. Apocalipse, né? Eis que estou à porta e bato. O Senhor está batendo a porta desse coração. Quando falhamos em responder ao chamado do Senhor para uma intimidade mais profunda através de uma vida de oração, você começa a retardar a sua jornada de entrega total a Ele por estar absorta com as coisas do mundo. E essas coisas são nomeadas de maneira concreta: negócios, trabalho, hobbies. Lembra lá da parábola, né? Quando o Senhor convida tantos para o seu banquete, mas cada um dá uma resposta, vai dar uma desculpa diferente, por quê? Deixa eu ver se eu encontro aqui. Vai dar uma resposta, uma desculpa diferente. O próprio Santo Agostinho vai dizer o quanto ele falou para o Senhor, né? Amanhã. Abra sua Bíblia, Lucas, no capítulo 14. É muito bonito esse caminho, porque tudo que os santos falam, a fonte é a Sagrada Escritura, né? Tudo que a gente encontra na imitação de Cristo, a fonte está aqui. E aí significa que é um caminho muito seguro. Muito seguro. Lucas 14, isso aqui, os convidados. Olha aqui, Lucas 14. Vamos ler lá do início, no versículo 15. Quando ouviu isso, um dos que estavam junto à mesa disse a Jesus: bem-aventurado quem tomar refeição no reino de Deus. Jesus respondeu-lhe. Aí Jesus vai começar a contar aqui a história, né? Alguém ofereceu uma grande ceia e convidou muitas pessoas. O banquete do Senhor. A hora da ceia, mandou seu servo dizer aos convidados: venham, né? Está tudo preparado. Todos, porém, um a um, começaram a dar desculpas. O primeiro disse: comprei um campo, preciso ir vê-lo, peço que me desculpe. Um outro explicou: comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-la, peço que me desculpe. Um terceiro justificou: acabo de me casar e por isso não posso ir. O servo voltou e contou tudo ao Senhor. Os negócios, os hobbies. Eu até queria ir, né? Mas hoje tem um futebol. Eu até queria ir, mas hoje tem um encontro, né? Eu até queria ir, mas esse final de semana eu vou viajar. E a gente vai dando desculpas, vai postergando, vai deixando para depois, vai deixando para amanhã, sem saber se esse amanhã vai chegar. O que acontece é que a infelicidade não vai chegar amanhã. Ela chega hoje, ela chega a galope, porque não há maior desgraça do que uma vida longe do Senhor. A gente precisa se encher de muita coisa para no final descobrir que continua vazio. Aí, nesse meio de campo aí, vai muita dependência emocional, vai muito relacionamento tóxico, vai muito risco, vai muita doença, vai muito comprometimento físico, psíquico, emocional, na tentativa de suprir algo que nada nem ninguém pode. Porque lá a primeira formação, a tua alma foi criada para Deus, não é? O meu coração, diz Santo Agostinho, continua inquieto enquanto não descansar em ti. Enquanto não descansar em ti. Essas coisas são nomeadas de maneira concreta, são os negócios, são o trabalho, são os hobbies. E aqui está o ponto central deste terceiro dia. O problema não é a existência dessas realidades.
Quem não vai? Quem não tem? Mas é a absorção da alma por elas. Quando a vida se organiza em torno das preocupações, olha isso aqui. Como você está organizando a sua vida? Como você organiza o seu dia? Porque quando você organiza a sua vida, o seu dia, em torno das suas preocupações, algo essencial é negligenciado. O seu mais importante destino é negligenciado. A sua verdadeira habitação junto ao Rei dos Reis. E essa negligência tem consequências interiores profundas, como eu estava falando aqui. Essa condição frequentemente gera sofrimento psicológico, é causa de ansiedade, de males mentais naqueles bons cristãos. Não estou falando de pessoa, gente, que está perdida no mundão, não, tá? Eu estou falando de você que está aqui buscando. Eu estou falando de você que vai à igreja. Eu estou falando de você que vai à missa. Eu estou falando com você que está segurando o terço. É sobre nós que Santa Teresa está falando. Não é daquela pessoa que não conhece a Deus, que está no mundão, não. Mas sobre nós, que já tivemos um encontro pessoal com o Senhor, que em algum momento nos decidimos buscar a união com Ele. Isso é causa de ansiedade e males mentais nos bons cristãos, que ainda não seguem a Cristo de maneira substancial, concreta. Mantêm uma vida moralmente correta, mas que não se abandonaram inteiramente ao Senhor e vivem tensionadas entre Deus e o mundo. Entre Deus e o mundo. Santa Teresa ontem estava dizendo, graças a Deus que já entraram no castelo, né? São as pessoas que já entraram, decidiram rezar. Decidiram ter vida de oração, mas ali dentro, os parasitas, né? Os bichos peçonhentos de Santa Teresa começam a querer minar a evolução, o progresso da alma. O inimigo atua exatamente nesse espaço. Ele não precisa arrancar a fé, mas vai sufocando a semente. Perceba, a alma começa a demorar em responder aos apelos do Senhor. A alma se afasta de Deus e se deixa ocupar ou demorar em respondê-lo, priorizando os interesses do mundo, da carne ou do diabo ao relacionamento com ele. É difícil reconhecer isso aqui. Mas você começa a priorizar os interesses do mundo, os interesses da carne ou do diabo ao relacionamento com ele. Quantas vezes talvez você tenha dito, hoje eu não tive tempo de rezar. Mas você teve tempo para todas as outras coisas, não é? Isso é algo que não vem de fora, é algo que na sua oração, no seu exame de consciência, você precisa enxergar. Você precisa enxergar. Não é necessariamente um não a Deus, mas é um adiamento constante. Deus chama e a alma responde depois. As coisas do mundo são descritas como tudo aquilo que absorve a alma nas preocupações diárias. O problema está quando estes cuidados passam a dominar o horizonte. O demônio deseja manter a alma escrava das preocupações mundanas. Santa Teresa oferece uma chave. Deus deseja libertar a alma da escravidão dos cuidados do mundo, a fim de que ela possa viver na liberdade de filha de Deus. E aqui liberdade não significa ausência de responsabilidade, mas, preste atenção, mudar o eixo. A alma continua trabalhando, pagando suas contas, resolvendo seus problemas, mas sem se deixar dominar por eles. Como nós tocamos isso na vida dos santos, né? Imagina uma Santa Teresa. Você olha, quem está escrevendo, você pode dizer assim, é fácil Santa Teresa escrever. Vai ver a vida de Santa Teresa. A mulher reformou o Carmelo. A mulher não parava, andava naquela carroça sem parar, fundando mosteiros. O tanto de mosteiros que Teresa d'Ávila fundou. Porque estava convencida que na guerra deste mundo era preciso estabelecer verdadeiras fortalezas, almas que no escondimento iriam arder em sacrifício, defendendo os direitos de Deus. E essa mulher, no século XVI, uma carroça,
Nós estamos falando dessa mulher até hoje. Nada parava Santa Teresa. Era incansável. E que bom tê-la como baluarte do nosso Instituto Hesed. Nesse tempo em que é gritante, né? E precisamos evangelizar. Era uma mulher muito à frente do seu tempo. Uma linguagem hoje que se fala muito, né? Onde estão as mulheres empoderadas. Santa Teresa é uma mulher que vive no poder do Espírito Santo. Esse é o verdadeiro poder. Se hoje, com o olhar de hoje, poderíamos dizer, é uma mulher de negócios, mas de negócios eternos. Não é de negocinho aqui, não. Não é aqui onde a traça corrói, a ferrugem e o ladrão rouba, não. É de negócios eternos. E é o maior negócio que nós temos que fazer, negociando a eternidade, no bom sentido desta palavra. É ganhar o céu, é arrebatar o céu para as almas, é dar Deus às almas. O mundo está cheio, né, de desespero. O mundo está cheio de caos, de desordem. Aí você liga o noticiário, é 1000 assombros. Aí você se vira para um lado, se vira para o outro, e você vai entrando nesse caldeirão, você vai entrando nesse turbilhão. Isso tudo, essas preocupações mundanas, isso vai te roubando da presença. Você vai sendo consumido por isso. Só quem pode dar um basta nisso é você. Dizer, chega, eu vou rezar primeiro. E aqui a importância quando você decide começar o dia adorando e rezando. É muito diferente. O seu dia é completamente diferente. E não é algo hoje que o homem moderno descobriu, não. Os antigos faziam isso. Nós que fomos abandonando com o passar do tempo. E fomos deixando a oração para o final do dia. É importante rezar antes de dormir, mas, sobretudo, entregar a Deus já o seu dia. Meu primeiro pensamento, qual é? Quantas mensagens tem no WhatsApp? Tá errado, gente. Isso é doentio. Qual o seu primeiro pensamento quando teu olho abre assim, ó? Ou ainda nem abriu ainda, né? Já na palpadelas procurando o celular, para ver quem foi que falou comigo. Entre muitas coisas interessantes, um monte de besteira. Mas ainda que seja devido, tá errado. Antes de qualquer movimento, é um dia que Deus me concede, me colocar na presença dele. Dizer, Senhor, né? Como muitos dizem, bom dia, Espírito Santo, o que nós vamos fazer juntos hoje? É tomar a palavra de Deus, vai lá, toma-se um banho, né? Ah, mas eu acordo, Maria Raquel, já em cima da hora de sair para o trabalho, acorde mais cedo. Ah, mas eu não consigo, durma mais cedo. O homem está tão engolfado nas preocupações do mundo que ele agora inventou de trabalhar de manhã, à tarde e à noite. A gente trabalha 24 horas agora com essa história do celular. Trabalha 24 horas e escravizados. Todo o dinheiro que está ganhando, está gastando depois com remédio, com médico e com tudo. E está deixando a alma, não sei nem aonde. Só que é a alma que sustenta o teu corpo. Não são grandes coisas, sabe, meus queridos? Não é uma... Nossa, eu vou ter que fazer um retiro de 10 dias num tal lugar. Eu vou ter que ir até Jerusalém, a Terra Santa. Não. É ser cristão católico. Sabe o que é isso? É colocar Deus, é priorizar Deus nas pequenas e grandes coisas do seu dia. Se não pode acordar 2 horas antes, acorde 5 minutos. Tem gente acordando 1 hora, 2 horas antes para ir malhar. Tá tudo bem. Tá tudo bem. Acorde 5 minutos pelo menos, então, antes das 2 horas para ir malhar, para estar com Deus. Olha só. Isso não é por mim não, tá? Não tem muito a ver com isso aqui não. É por você. É pelo seu bem espiritual, físico, mental, psíquico. É sobretudo por tua salvação.
há muito sentimento religioso, né? Aqui no Brasil, um país católico, mas há muito sentimento religioso, mas há pouca concretude. Atos concretos. Vamos lá. O inimigo atua exatamente nesse espaço. Liberdade não significa, então, ausência de responsabilidades, mas mudança de eixo. A alma continua trabalhando, pagando contas, resolvendo problemas, mas já não é dominada por eles. Quando essa liberdade começa a surgir, algo se transforma. Quando você conhece essa liberdade, você pode lidar com os desafios do dia a dia sem ficar louco. Olha que beleza. Você pode lidar com as dificuldades do dia sem descompensar, sem desmontar, sem agredir as pessoas, sem ser mal-humorado e terrível com todo mundo. Quando você conhece essa liberdade, você é capaz de lidar com os desafios do dia. E são muitos. Sem ficar obcecada ou saturada, você pode manter seus olhos fixos no único com quem e para quem está caminhando. Isso faz toda a diferença. Isso faz toda a diferença. Lidar com os desafios do dia, sem se deixar esmagar por eles. Né? E aí chega no final do dia, muitas vezes você se sente, eu estou morto, eu estou morta. Hoje foi problema demais. E de fato. Mas será que se você tivesse olhado primeiro para o Senhor, sem se deixar dominar por esses problemas, tenho certeza que, talvez você não, tenho certeza que você não se sentiria tão acabado desse jeito. Porque Deus é uma fonte viva. Sabe, é como aquele celular que conectado sempre na fonte, ele não vai descarregar nunca. Outro dia alguém perguntava, né, como é que vocês aguentam? Ontem vocês estavam nos Estados Unidos, hoje vocês estão em São Paulo. Amanhã vocês estão em Campina Grande. Depois vocês estão abrindo uma quaresma da igreja. Humanamente não é possível. Humanamente, se não fosse a graça de Deus, e alguém dizia ontem ainda assim, como é que é possível? Tá meia-noite encantada com o Espírito Santo e 3 horas da manhã tá plena. Não é humano, só humano. É na humanidade. Né? Nós não somos anjos, nós somos puros espíritos. Mas é graça. Eu não tenho dúvida de que é graça. Pode estar difícil como for, não vai faltar no dia a adoração a Deus. Pode estar difícil como for na nossa realidade, né? A sua eu sei que é outra, mas não vai faltar no dia a Santa Missa. Pode estar difícil como for, mas não vai faltar o louvor a Deus. Pode estar difícil como for, não vai faltar o Santo Terço, o Rosário. Não vai faltar o encontro com Deus. E aqui quero ir muito além das práticas exteriores, que são excelentes, né? Quando refletem a busca interior. Você pode dizer, pode estar difícil como for, mas não vai faltar o meu encontro com Deus. No seu estado de vida, conforme a sua realidade. Vencer as preocupações e medos na primeira morada não é abandonar o mundo. É importante dizer isso aqui porque às vezes as pessoas confundem, né? Acha que buscar a Deus é cruzar os braços. Não, porque a partir de agora eu vou só rezar, né? Eu vou... Olha para os santos. Não foram pessoas alienadas no seu tempo. Foram pessoas que revolucionaram o seu tempo. São Padre Pio, Santa Teresinha, Santa Zélia, São Luís Martão, os pais de Santa Teresinha, os santos são homens e mulheres incrustados no seu tempo, que revolucionaram e transformaram o seu tempo, transformaram-se tanto e a tal ponto que foram agentes, né, uma palavra em alta, sejam agentes de transformação. Foram isso. Ninguém pode transformar nada sem primeiro se deixar transformar por Deus. O que é que eu tenho para dar?
de mim mesmo, de que eu não tenho nada. Mas mergulhado em Deus, eu posso dar tanto para a minha família, para os meus amigos, para os meus colegas de trabalho. Como dizia São Carlo Acutis, não eu, mas Deus. E deixa eu dizer, sua família merece o melhor de você. Por mais difícil que ela seja. Na verdade, quanto mais difícil, mais ela merece o melhor de você, mais a sua responsabilidade. E como alcançar essa transformação? Perseverando nesse caminho. Não se desespere ao enxergar tudo isso. Não se deixe sufocar pelas preocupações. Vencer as preocupações na primeira morada não significa abandonar o mundo. Não é sobre o mundo. É sobre reorganizar o seu coração. Significa reconhecer que a ansiedade constante pode ser sinal de que o centro foi deslocado. Significa perceber que a graça está sendo sufocada pelos espinhos das preocupações. Mateus 13. A graça está sendo sufocada pelos espinhos das preocupações. A alma começa a vencer essa batalha quando decide não permitir que o urgente é urgente. O urgente não pode substituir o que é eterno. Não é uma questão de urgência, é questão de prioridade. Porque tudo é urgente. A alma, para vencer essa batalha, ela vence essa batalha quando decide não permitir que o urgente substitua o eterno. Quando aprende a responder a Deus sem demorar, quando compreende que seu destino não é sobreviver aos problemas do mundo, mas é caminhar para a união com Deus, que habita no centro, que habita na sua alma. É assim que a alma começa a se libertar da escravidão, das preocupações e a recuperar a liberdade interior necessária para avançar mais profundamente nas moradas. Eu quero ir para a segunda, terça, para a quarta, não por uma questão de, nossa, vejam como eu estou progredindo. Gente, quem vive para dar satisfação aos outros é uma tristeza. Não é por essa razão para dizer, nossa, vejam como eu sou bom. Não. Mas é porque a minha alma deseja o amado. É uma alma apaixonada. É uma alma apaixonada. O mundo, até isso, conseguiu roubar de muitos corações. Tem gente que está unida a outra pessoa, e aqui eu falo um relacionamento entre duas pessoas, um homem e uma mulher, que se une ali para tirar foto para o Instagram para dizer, eu tenho alguém do meu lado. Como é pobre. Como é pobre. Não é para dizer no Instagram, não. É interior. É no mais profundo. Na noite escura, vai dizer a esposa no Cânticos, na noite escura eu busco aquele a quem a minha alma ama. No meu jardim tão árido fez sua morada. Eu sei que eu estou falando de coisas elevadas, mas eu preciso te convencer, que o Espírito Santo te convença que você foi criado para algo muito, muito maior. E aí, quantas pessoas hoje, por exemplo, sobretudo jovens, tirando a vida porque um outro vermezinho decidiu que não quer mais você na vida dele. Isso não é normal. Essa pessoa, ela não viveu esse encontro de entender que ela foi criada e destinada a algo muito maior. O jovem, a pessoa que compreende isso, ela não está à mercê de ninguém. Ela não rompe, ela não desmonta aquela cara feia. Ou porque num belo dia, aquele dito cujo, aquela dita cuja disse, não quero mais você na minha vida. Vou continuar fiel ao meu Deus. E vou rezar por você. Ela é completa. Porque ela tem Deus.
E além de não se deixar infernizar por ninguém, ela também não vai infernizar os outros. Porque não é só sobre ser infernizado pelos outros, é infernizar a vida dos outros também. Colocar sobre os outros uma carga que ninguém aguenta. Meus queridos, dificilmente você vai ouvir isso em outro lugar, senão se colocando na presença de Deus. Né? É assim que a alma começa a se libertar dessa escravidão e recuperar a sua liberdade interior. Vamos lá. A ansiedade. Abra o seu livro Imitação de Cristo. Livro 3, capítulo 30. Lá no livro 3, no capítulo 30, vamos meditar mais um pouco. Vamos ver o que é que ele nos traz aqui. Nossa edição, página 303. Para vencer essa ansiedade, o Senhor diz assim: filho, eu sou o Senhor que te conforta nos dias maus, nas dificuldades, no dia da tribulação. Vem a mim quando não te encontrares bem. Eis o que mais impede a celeste consolação, o fato de muito tarde te voltares à oração. Pois antes de rogares a mim com atenção, procura enquanto isso muitas consolações e te recreias em realidades exteriores. Por isso, se dá que tudo te sirva pouco, até perceberes que sou eu quem liberta os que em mim esperam, e que fora de mim não há conselho eficaz nem útil, nem sequer um remédio duradouro. O que é que nós falávamos hoje no Rosário? Sem Deus, nada, né? Mas com Deus, tudo. Por isso se dá que tudo te sirva pouco, até perceberes que sou eu quem liberta os que em mim esperam, e que fora de mim não há conselho eficaz, nem sequer remédio duradouro. E a gente vai procurando fora a solução para os muitos problemas que a gente traz. Olha, Santa Teresa está dizendo que não é que a gente não tem problema. Maria Joana dizia ontem, né? Quem não tem problema está lá no cemitério, né? E não tem problema mais nenhum, acabou-se, né? Nós temos problemas. As crianças, no jeitinho delas, mas elas têm os probleminhas delas. Os jovens, os adolescentes, né? E se não tiver ali um bom amparo, acabam fazendo disso uma coisa muito maior e se desesperam. Nós adultos, os idosos. Quantas pessoas estão com medo de envelhecer? Não sei se vocês têm percebido isso. As pessoas estão com medo de envelhecer. Estão com medo de ficar idosas. Quem vai cuidar de mim? Quem vai fazer por mim? Aqui falta confiança. As muitas preocupações que vai gerando ansiedade. Deus cuida ou não cuida de mim? Mas uma vez que recobraste o espírito, depois de passada a tempestade, anima-te à luz das minhas misericórdias, pois a teu lado eu estou, diz o Senhor. Eu estou ao teu lado, para restaurar todas as coisas, e não apenas em sua integridade, mas de forma abundante e profusa. Deus está dizendo, eu não vou restituir apenas aquilo que você perdeu, não. Na verdade, eu vou te dar muito mais. Foi o que Deus fez. O que nós ganhamos em Jesus Cristo foi muito mais do que nós perdemos em Adão, a tal ponto de, naquela vigília pascal que se aproxima, a gente dizer, ó, feliz culpa de Adão. Porque aquilo que nós ganhamos em Jesus, aquilo que você perdeu pelo pecado, que você perdeu pelos seus erros, o Senhor está dizendo, não é que eu vá restituir, não. Eu vou te dar muito mais do que você perdeu. Se você decidir perseverar. Santa Teresa, deixa eu dizer aqui para você, ela viu o lugar dela no inferno. E ela já era monja. Ela viu o lugar dela no inferno. Ela já conhecia a Deus, ela já tinha suas práticas exteriores. Mas ela estava parada aqui. E na vida espiritual parar a retroceder.
que muito foi confiado, muito será cobrado. Nós já conhecemos o Senhor. Nós não vamos poder alegar no dia final ignorância, não. Nós já conhecemos a Deus. Se eu não me engano, na carta de São Pedro, né, vai falar sobre aquela porca que volta a revolver-se no lamaçal, né? Aquele que põe a mão no arado e olha para trás não é digno de mim. Uma esposa de Ló que virou uma estátua de sal. Como é triste, né? Muito mais triste do que alguém que não conhece Deus e que está lá no pecadão, vamos dizer assim. Muito mais triste aquela alma que, né, que adorou com você, que louvou e de repente... E quem está de pé, cuidado para que não caia, tá? Porque está todo mundo ferido desse bicho aí. Mas como é triste, né? É muito mais triste. A alma que louvou, que adorou, que conheceu, que viveu a experiência, quando volta atrás. E todos nós estamos vulneráveis a isso se tiramos os olhos do Senhor. Não avançar na vida espiritual é pegar o beco do castelo, é sair dele, depois você não está nem mais fora, você já perdeu foi ele de vista. E você volta lá para o lodo, para o lamaçal. Porque uma das razões se deixou sufocar pelas preocupações. Foi deixando de rezar. Foi deixando de ter vida interior. Deixa eu dizer, a nossa igreja, estou falando do povo que está lá fora da arca, não é de quem está dentro da arca mesmo, está cheia. Pessoas muito ativas, né? Lembra de Marta? Porque a perfeição é quando Marta e Maria caminham juntas, dentro aí de você. Mas nem só Marta, né? A perfeição é quando as duas caminham juntas. Por acaso é algo difícil para mim, diz o Senhor? Ou me assemelho a quem diz e não faz? Onde está a tua fé? Onde está a tua fé? Permanece firme e perseverantemente de pé. Sê longânime, forte varão, virá a ti a consolação a seu tempo. Espera-me e espera. Virei e curar-te-ei. Uma tentação é o que te abate e vão temor o que te aterroriza. O que traz o cuidado de contingências futuras, senão que tenhas tristeza sobre tristeza. Por que está ansioso? Isso só vai te trazer tristeza. A cada dia basta o seu cuidado. É vão e inútil perturbar-se ou congratular-se por realidades futuras que, quiçá, jamais acontecerão. Próprio do ser humano é, no entanto, iludir-se por imaginações desse tipo. Nós estamos falando aqui já da ansiedade. E sinal de um espírito ainda pequeno é arrastar-se tão facilmente pela sugestão do inimigo. Ele próprio, com efeito, não se preocupa, se ilude ou engana com pensamentos verdadeiros ou falsos. Se abate pelo amor das realidades presentes ou pelo temor das futuras. Não se perturbe, pois, o teu coração, nem tenha medo. Creia em mim e tenha confiança na minha misericórdia. Quando te consideras afastado de mim, com frequência eu estou mais próximo. Quando te julgas de todo perdido, é então que mais iminente se faz o ganho do mérito. Não está tudo perdido quando te ocorre uma coisa contrária. Não deves julgar conforme o presente sentir, nem entregar-te de tal modo a algum abatimento e acolhê-lo de onde quer que ele venha, como se toda esperança de merecer tivesse sido eliminada. Alma aqui quando já se desespera, né? Não penses que foste abandonado, conquanto tenha eu permitido por um tempo que te sobreviesse uma tribulação. É assim que se vai ao reino dos céus. Isto convém a ti e aos meus outros servos. E aí ele continua. Não se perturbe o seu coração. Creia em mim e tenha confiança na minha misericórdia. É importante esta palavra final porque nessa morada nós vamos tomando consciência disso tudo, né? Nós vamos tendo consciência de que não somos tão bons quanto pensávamos, ou que somos pior do que imaginávamos. Mas tudo isso não é para o desespero, é para gerar nesta alma uma confiança, uma dependência maior do seu Deus. Vou usar as palavras de Santa Teresa, é pedagogia divina.
Hoje não consegui falar mais propriamente sobre a humildade, mas nós vamos falar no dia de amanhã, tá certo? Deixa eu ver se eu acho aqui. Quando amanhã vamos vencer a familiaridade com o pecado. Vamos falar mais do pecado propriamente, aqueles pecados habituais que nessa primeira morada também querem te fazer retroceder. Então, suplica ao Senhor esta graça, né? De não permitir que as muitas preocupações do seu dia, lícitas, não te roubem da presença de Deus, mas te levem ainda mais para Ele. É questão de mudar o eixo, não se deixar dominar pelos problemas, mas, dominado por Deus, entregar a Ele cada uma dessas situações. Assim, você terá mais clareza para bem discernir, para bem decidir, para bem responder aos muitos desafios do dia a dia. Estamos dedicando esses primeiros dias à primeira morada. Na próxima semana, a alma já vai avançando para a segunda morada. E aí ela vai ganhando tônus espiritual. O embate vai se tornando mais intenso. Mas sabe o que é interessante? Quanto mais ela se aproxima do centro do castelo, de onde o rei habita, mais forte ela vai se tornando, uma alma forte, e logo o demônio vai perdendo força. Como diz São João da Cruz, e com essa frase eu me despeço, o demônio teme a alma unida a Deus, como ao próprio Deus. O demônio teme a alma unida a Deus, como ao próprio Deus. Não é você que tem medo dele, é ele que deve ter medo de você. Deus abençoe e até amanhã, se Deus quiser.